por esse perdão. Esse povo tem vontade de ver esse país salvo em nome de Jesus. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti, dizendo: Sá, Senhor. De uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Glória a Jesus, muito boa noite a todos, graça e paz sobre a sua vida, sobre a sua família, e sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online, né? Então, continuamos aí impossibilitados de nos reunirmos de uma maneira presencial, então vamos continuar aqui online, a segunda graça e a vontade de Deus. Eu quero já dizer para vocês que é uma grande honra para mim poder estar aqui nesta noite de domingo, né, para mais um culto online. E mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos. E já antes de orar, eu gostaria de passar um recado para você com muito carinho, com muito amor, principalmente você, né, que talvez participe aí da Igreja Aliança de Amor, faz parte da família local ali. É importante você consagrar esse tempo a Deus. Consagrar esse tempo é você entender que, embora você esteja aí na tua casa, né, acompanhando aí pelo teu celular ou pela tua TV, mas você não se dispersar, não deixar a transmissão. É importante você honrar a Deus, entendendo que você não está apenas assistindo a um culto, mas participando deste culto. Então aproveite esse tempo, essa próxima hora que nós vamos passar na presença de Jesus, e peça para Ele ajuda, para que você possa desfrutar desse tempo na presença dEle da melhor maneira possível. E antes de mais nada, eu já quero fazer uma oração, e eu quero incluir você, a sua família e todos os irmãos também que estão possivelmente sintonizados conosco pela 104.9 Boas Novas FM. Eu quero orar por todos vocês. Vamos falar com o Pai. Pai Santo, é muito bom poder estar aqui em mais esta noite de culto. Aprove ao Senhor, meu Pai, estarmos reunidos desta forma, e sabemos e entendemos e acreditamos piamente que o Senhor é Espírito e o Senhor está aqui comigo
mas o Senhor também está com cada um dos irmãos e irmãs sintonizados conosco, conectados conosco nesta noite. Então eu oro, precioso Espírito, para que o Senhor abençoe rica e poderosamente a vida de cada um dos teus filhos que já estão conectados ou sintonizados, aqueles que ainda hão de conectar ou sintonizar neste culto, meu Pai. Oro para que o Senhor use os meus lábios como uma ferramenta em tuas mãos e que a cada palavra que sair dos meus lábios, que o Senhor venha liberar a tua unção, a tua graça. Senhor, oro para que o Senhor continue abençoando essa emissora, oro para que o Senhor abençoe os proprietários, os diretores desta rádio, oro para que o Senhor abençoe a Andréia que está aqui na técnica. Enfim, Senhor, nós consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, aleluia. Então vamos aqui com mais um culto online. E eu quero apenas reforçar alguns recados antes de nós tirar aquele tempo de louvor e de adoração, lembrando, que nós estaremos aqui transmitindo os cultos online pela Boas Novas 104 até agora, próxima terça-feira. Terça-feira a gente se despede aqui do culto online pelas Boas Novas, Claro que a gente tem uma programação aqui de segunda a sexta-feira das 17 às 18 horas, mas o culto, terça-feira às 20 horas, é o nosso último culto aqui. Tá? Porque domingo, presta atenção aí o pessoal da Igreja Aliança de Amor, domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia à noite. Nós não vamos fazer transmissão no culto da manhã, vamos fazer uma transmissão online, ao vivo, lá da nossa nova sede, e vamos cear juntos. A proposta, irmãos, eu tinha esperança que essa semana que passou, o governo poderia liberar aí a quarentena e a gente cear de uma maneira presencial ali no templo, mas aprove a Deus, então prorrogou aí por mais esses 15 dias e a gente precisa cear, antes de fechar o mês. Então domingo nós vamos estar celebrando o culto direto lá da nossa nova sede, vamos fazer as adaptações necessárias essa semana para que tenhamos um tempo de louvor, tudo mais, e aí nós vamos cear, tá? Então é importante você que congrega conosco na Igreja Aliança de Amor, que você separe de uma maneira antecipada o cálice, aí você prepara aí um suco de uva, pode ser tangue, não tem problema, isso é simbólico, tá bom? Um pedaço de pão, uma partícula de pão, pão francês, pão de forma, e aí nós vamos consagrar esses elementos e vamos cear juntos, repetindo, no próximo domingo, às 19h30. Então a gente não vai fazer a transmissão cedo, porque nós vamos fazer um culto mesmo lá na nossa nova sede, com a graça de Jesus, à noite. Amém? Também lembrando que a igreja está aberta todas as manhãs, das 6h30 às 7h30, pela graça de Jesus. Nós não fechamos nenhum dia e nem fecharemos, porque nós entendemos a necessidade de orarmos. É um tempo de oração, de intercessão, onde podemos tirar esse tempo com Deus de uma maneira isolada. A igreja é ampla, tem lugar para dezenas de pessoas orar, cada um no seu lugar. Então, de segunda a segunda, a igreja está aberta das 6h30 às 7h30, o tempo que você quiser passar ali e tirar o teu tempo com Deus. E nos horários de culto, nós temos pastores ali na igreja que estão ali para atender, para te aconselhar, para orar por você, imposição de mãos e tudo mais. É isso, irmãos. Nós vamos ouvir, na verdade, mais do que ouvir, eu quero que você se envolva com Deus através deste louvor. É um dos louvores que nós adoramos ao Senhor na igreja, o louvor do Isaías Saad, Apocalipse 4. Então nós vamos ouvir este louvor, vamos adorar a Deus com esse louvor, para daqui a pouquinho eu voltar, abençoar e consagrar as contribuições e em seguida ouvirmos a palavra de Deus. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver. Vem
e no instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Santo, 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 só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Abre os meus olhos espirituais, eu quero te ver, eu quero te ver. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre um trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti.
Muito bem, glória a Jesus, santo, 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 só Tu és santo. Só Jesus é todo santo, todo perfeito. E aprove a Deus nos conceder essa graça de sermos participantes da santidade de Deus. Eu quero, antes de nós aqui compartilharmos a palavra, orar e abençoar a sua oferta, o seu dízimo. Você que talvez já, ao decorrer desta semana dizimou, ofertou, depositando nas contas da igreja ou levando na secretaria da igreja, ou você que talvez durante essa semana também vai dizimar, ofertar. Eu já quero apresentar ao Senhor aí a tua contribuição. Se porventura você tiver acesso, quiser aí segurar nas tuas mãos, eu quero apresentar ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos primeiramente porque Tu és um Deus provedor, Pai. E como está escrito, que o Senhor sempre suprirá as nossas necessidades, e assim tem sido, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos porque o Senhor tem usado irmãos, pessoas, Pai, para estar sendo instrumentos, para estar dizimando, ofertando, contribuindo. E eu quero agora, como ministro do Teu Evangelho, apresentar ao Senhor cada uma dessas contribuições, dízimos, ofertas. Oro para que o Senhor receba como semente, faça com que esta semente cresça, germine e dê fruto por 30, por 50, por 100, na despensa e no celeiro de cada um dos Teus filhos. Por fim, nós oramos também por todos aqueles que talvez estejam passando por algum tipo de necessidade material, ó Deus, para que o Senhor venha suprir e nos use para isso também, meu Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu só quero reforçar o meu agradecimento aí a todos os irmãos da Igreja Aliança de Amor que têm sido fiéis nos dízimos, nas contribuições. Essa crise, do coronavírus aí, do Covid-19, quarentena, pegou a gente, como vocês sabem, nesse tempo de transição ali de templo, mas eu quero que vocês saibam que Deus tem sido fiel para conosco, por conta da sua fidelidade, tá bom? Da tua generosidade. Eu oro para que Deus continue levantando e conservando os nossos corações desta maneira. E se você que me ouve, tanto da Igreja Aliança de Amor ou de outra igreja, você pode também cooperar levando alimentos não perecíveis lá ao templo, para que a gente possa abençoar famílias que estão necessitadas também. Isso é importante. Talvez você tenha abundância, você tenha reservas de alimento, e se você quer compartilhar com os irmãos, é só levar ali na Igreja Aliança de Amor, que nós vamos dar um bom destino para a tua contribuição aí, em nome de Jesus. Amém? São agora, 19 horas e 50 minutos, 49 minutinhos, ou melhor dizendo, 51 minutos, E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir para você que é da Igreja Aliança de Amor, se você puder compartilhar o vídeo direto da página da igreja, no teu Facebook, na tua página, na tua sala de vídeo. Isso é muito importante, que mais e mais pessoas serão alcançadas, e esta é uma palavra profética, tá bom? É uma palavra que talvez não seja daquela que você gostaria de ouvir, mas é uma palavra que você, que eu, que nós precisamos ouvir. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra baseada no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante, que fala sobre a carta que João recebeu de Jesus, destinada à igreja de Laodiceia. E eu oro para que Deus fale com você, fale comigo, fale conosco nesta noite. Você sabe que eu tenho notado algo aqui na rádio, nessa experiência nova que a gente tem tido de transmitir o culto online. Porque quando a gente está presencialmente ali, então não importa qual seja a palavra, a pessoa está ali, então ela tem que ouvir, Ela não vai sair no meio do culto, porque é até uma questão de falta de ética, de educação. Mas eu vejo que aqui às vezes, principalmente essa série de palavras que nós temos trazido nesse tempo, que é uma palavra para que a gente possa voltar mais a Deus, se arrepender. Eu vejo que às vezes chega no momento da palavra, as pessoas vão desconectando, elas vão
Mas isso não é bom, porque nós precisamos mais do que nunca, gente, se aproximar de Deus e não apenas ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E eu quero até introduzir um pouco essa palavra falando também sobre isso. Mas eu quero ler antes aqui para vocês alguns versículos desse texto do Apocalipse 3, a partir do versículo 14, que diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Muito forte, né? O próprio Jesus dizendo isso. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu darei o direito de assentar comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, irmãos, algo que eu tenho buscado na minha vida, pela graça e pela misericórdia de Jesus, como pastor constituído pelo Espírito para servir, para cuidar de um rebanho que faz parte da igreja dele, eu tenho buscado muito que Deus me dê graça para que eu faça a vontade dele e para que eu possa apacentar o rebanho dele do modo dele, do jeito dele, da maneira como ele quer. Agora, Deus, ele tem falado muito forte ao meu coração que se alguém realmente estiver disposto a fazer a vontade dele, terá que contrariar a vontade de muita gente, inclusive a nossa própria vontade. E é por isso que eu disse, né, que essa nova experiência que a gente está tendo de transmitir o culto online é no mínimo diferente. Porque hoje você, num momento como esse, existem dezenas, centenas ou até mesmo milhares de cultos que estão transmitindo online. Então a pessoa tem opção, mesmo que ela participe de uma congregação, mas se a palavra não está gostando, não, eu quero uma palavra de vitória, né? Então ela vai lá procurar aquilo que ela quer ouvir. Mas isso não é bom, irmãos, porque algo que eu tenho aprendido é muito ruim quando a gente se coloca num momento como este, né, de ouvir a palavra de Deus, ouvindo algo que a gente quer ouvir. Então a gente precisa aprender, se quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou disposto a ouvir o que o Senhor quer me falar e não aquilo que eu quero ouvir. E você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para os Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 10, eu tenho citado muito essa referência aqui ao decorrer desses dias, Paulo ele disse assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? E ele continua dizendo assim: ou estou tentando agradar aos homens? E aí ele conclui dizendo que se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E isto, irmãos, continua sendo uma realidade, porque nós como pastores somos muito inclinados a pregar para a gente receber a aprovação dos homens, mas isso não é bom, isso não é razoável, não é isso que Deus quer. Paulo fala: olha, se eu quisesse, né, eu estivesse procurando agradar a Deus, eu não seria servo de Cristo. Então as mensagens muitas vezes pregada por nós pastores, principalmente nesses últimos tempos, tem sido uma mensagem não cristocêntrica, né, mas é mais voltada para o homem. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. O Leonard Ravenhill, ele fala uma verdade, gente.
ele fala uma grande verdade que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas o Leonardo de Ravenhill, ele dizia que se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele nunca teria sido crucificado. Eu sei que isso acaba ofendendo alguns de nós, mas é uma realidade, porque muitas vezes a nossa mensagem, ela não tem sido cristocêntrica, mas ela tem sido voltado realmente para procurar, né, a aprovação de homens. E eu quero que você entenda, você que me ouve, principalmente você que talvez, né, não participa da Igreja Aliança de Amor, porque quem está habituado a ouvir as palavras ali, sabe que a gente acredita num evangelho pleno. Porque quando eu olho para as páginas de Jesus, eu não posso negar que Jesus tem um grande prazer em abençoar, em curar, em libertar, em prosperar. Eu não questiono em relação a isso, mas quando eu olho para as páginas do Evangelho e das cartas apostólicas, paulinas, universais, eu vejo que o ápice do Evangelho, a mensagem principal do Evangelho é arrependimento, gente. É arrependimento. Bênção, cura, prosperidade, é uma extensão, né, do Evangelho genuíno, mas não pode ser o foco. E esse texto, voltando para o texto que eu li aqui como base, segundo muitos teólogos, a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja dos últimos dias. E eu acredito muito mesmo em relação a essa escola teológica, de que a Laodiceia é a igreja dos últimos dias. E nesse texto lido, que nós acabamos de acompanhar aqui, na carta que Jesus ele estava entregando para Laodiceia, aqui Jesus ele revela 3 classes de cristão dentro da igreja de Laodiceia. Ele fala sobre cristãos mornos, cristãos frios, né? E cristãos que estão realmente fervorosos, que estão quentes. Então, na verdade, a igreja de Laodiceia, a maior parte, pelo que a gente entende quando Jesus estava escrevendo, era uma igreja composta pela vamos dizer assim, né, pela classe de cristão morno. É o que a gente vai ler, é o que a gente vai estar compartilhando daqui a pouquinho. Agora a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é a seguinte: qual tipo de cristão nós somos? Será que nós fazemos parte da classe de cristãos frios, mornos, quentes? Qual classe que realmente nós estamos alinhados ou integrados? Porque, irmão, algo que eu também tenho aprendido na minha própria vida, que em cada um de nós existem 3 pessoas. Em cada um de nós existem 3 pessoas. Primeiro, a pessoa a quem nós achamos que somos. Pessoa a quem nós achamos que somos. A segunda, a pessoa que os outros, né, pensam que nós somos. E a terceira pessoa é a que Deus sabe que realmente nós somos. Porque você pode já estar começando a me ouvir e falar assim: não, eu faço parte dessa classe de cristão muito fervoroso, muito quente. Mas a verdade, irmãos, que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente já vê Jesus no versículo 15, olhando para a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos nossos dias, e dizendo: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, ou seja, eu não conheço apenas as suas palavras. É como se Jesus olhasse para mim e dissesse: filho, eu não conheço apenas o seu sermão, eu conheço as suas obras. Então nós podemos tentar se esconder usando, né, uma capa de religiosidade, mas Deus sabe quem realmente nós somos. O texto diz: eu conheço as tuas obras. E eu quero meditar nessa palavra, nesse texto, né? E eu quero comentar um pouco com você sobre essas 3 classes de cristãos que nós encontramos na Bíblia. E eu quero começar falando sobre o cristão frio, porque Jesus disse para a igreja de Laodiceia que eles não eram nem frio e nem quente, mas mornos. Então significa dizer que existe uma classe de cristão que são cristãos frios. E quem é, pastor, o cristão frio? O que vem a ser essa classe de cristão que Jesus está se referindo? Eu quero voltar aqui ainda no capítulo 3, porque eu acredito que nós encontramos essa classe de cristão frio aqui na igreja de Sardes, que está
aqui mesmo no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 1, e diz assim, olha só: ao anjo da igreja de Sardes, escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, olha só, tem nome de que vives, mas estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça-o e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Então aqui eu consigo enxergar essa classe de cristão que Jesus denomina como cristão frio. Então, o cristão frio, eu vejo que é aquele tipo de cristão que está literalmente desviado. É o cristão que realmente ele não está mais dentro da igreja, porque às vezes a gente acha que o cristão frio é aquele cristão que está dentro da igreja, mas que ele está disperso, né? Mas você entende por aqui, por esse texto do Apocalipse 3, a partir do versículo 1, que a igreja de Sardes, a Bíblia fala que era uma igreja morta. Está aqui no versículo 1, tens nome que vives, mas estás morto. Assim como existem milhões de cristãos, são cristãos, mas estão desviados, estão afastados do caminho de Jesus. Cristão, se você perguntar para eles, qual é a tua religião? Ele fala, eu sou cristão, mas eu estou afastado, eu estou desviado. Então é o cristão frio. São cristãos como o filho pródigo, que Jesus nos ensinou na parábola lá de Lucas 15. Que eles são filhos, mas estão afastados de Deus. Eles precisam cair em si, como filho pródigo, e voltar. Então são cristãos que abandonaram as obras, abandonaram a obra de Deus. Aqui no versículo 2 está escrito, não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus, né? Então Jesus, ele fala sobre essa classe de cristão, lá no versículo 15 do capítulo 3. Ele diz, quem dera fosse frio ou quente. Agora você precisa entender que quando Jesus está dizendo assim, olha, quem dera fosse frio ou quente, ele não está louvando esse tipo de cristão que é frio. O que ele está nos dizendo? Que esse tipo de cristão, talvez ele consegue voltar de uma maneira até mais rápida para Jesus, porque ele reconhece que está longe, como o filho pródigo reconheceu. E há um lugar de arrependimento para essa classe de pessoa. No versículo 3, Jesus disse, arrepende-te. E essa é a palavra que mais a igreja precisa ouvir nesses últimos dias, arrepende-te. Então são pessoas que Deus está chamando ao arrependimento. Se você está me ouvindo, e se você está afastado dos caminhos de Jesus, Deus está falando com você, arrepende-se, arrepende-se. Você faz parte de uma classe de cristão frio, que está longe de Jesus, mas Jesus está te chamando, existe lugar para você, arrepende-se. E é interessante que no versículo 5 aqui está escrito, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Gente, Deus não tem prazer de riscar o nome de ninguém do livro da vida, mas Ele nos pede, arrepende-se. Essa foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos apóstolos, arrepende-se. Mas existe também uma segunda classe de cristão, que são os cristãos quentes, fervorosos, né? E a Bíblia fala muito sobre essa classe de cristão. Por exemplo, a gente pode definir essa classe de cristão aqui em Mateus, deixa eu abrir para você aqui, Mateus capítulo 7, aqui a partir do versículo 24, onde Jesus fala dos dois fundamentos. E ele começa falando sobre uma classe de cristão que realmente vai a ele, ouve a palavra, pratica e que mesmo diante das dificuldades, dos ventos, ele não é abalado. Olha só, portanto, estou lendo Mateus 7, 24, portanto, todo aquele que me ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, esse é um tipo de cristão, irmãos, quente, representa o cristão genuíno, representa o cristão forte, representa aquele tipo de cristão que, não obstante as lutas, as adversidades, ele permanece firme em seu propósito de servir fielmente e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Ele não é como um crente gangorra que ora está em cima, ora está embaixo.
Ele não é como um crente que quando vem uma crise como esta, ele recua, ele desiste, ele reclama, ele blasfema, ele deixa de ser fiel. Ele não é daquela classe de crente que quando vê o governo dando R$600 para quem precisa, ele tenta burlar o Estado para receber, porque é corrupto do mesmo jeito. Não, ele é um tipo de cristão fervoroso, fiel. E você vê que Jesus, depois se você ler na tua Bíblia, estou aqui no capítulo 13, Jesus conta sobre a parábola do semeador, e ele também faz aqui algumas distinções entre pessoas, entre cristãos, mas quando ele chega no versículo 23, ele fala sobre esse tipo de crente que é fervoroso, que não é frio e que não é morno, mas é quente, é fervoroso. Ele fala que esse tipo de cristão é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto, e produz 100, a 70, a 30, a 1. Ou seja, é o tipo de cristão que está sempre em ascensão. É o tipo de cristão que está sempre frutificando, não importa o tempo. Como diz lá Jeremias, ainda na seca, continua dando fruto. Então este é o tipo de cristão fervoroso, é o tipo de cristão quente. Mas Jesus disse para a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos nossos dias, ele disse aqui, deixa eu voltar ao texto aqui, no versículo de número 16, assim porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Então falamos um pouco sobre o cristão frio e sobre o cristão quente, fervoroso. E de propósito eu deixei aqui para nós encerrarmos e gastarmos ou investirmos esse tempo final para falar sobre esse cristão morno, que era o cristão que foi identificado na igreja de Laodiceia e que infelizmente, irmãos, nós precisamos confessar, é o tipo de cristão que tem vivido nesses últimos dias. E quem são, pastor, os cristãos mornos? Quais são os cristãos que fazem parte desse tipo, ou dessa classe de cristão? Irmãos, esse é o tipo de cristão que está dentro das igrejas locais, que estão junto com o corpo místico de Jesus, a igreja verdadeira. No entanto, eles estão em cima do muro. Eles nem estão afastados, desviados dos caminhos, eles nem se declaram afastados e desviados, mas muitas vezes se declaram crentes fervorosos. Mas daqui a pouco nós vamos ver que as tuas obras não condizem com isto, e estão dentro da igreja. E o que é muito triste, gente, eu não sei quanto a você, quando você ouve isso, mas Jesus disse que são cristãos que ele está a ponto de vomitar da sua boca. É muito triste porque esse tipo de cristão, ele nem entra no reino de Deus e muitas vezes impede as pessoas de entrar. É como os fariseus, os escribas, os mestres da lei, para quem Jesus escreveu lá o capítulo 23 de São Mateus, quando chega no versículo 13, Jesus, se dirigindo a esses fariseus, a esses religiosos, ele disse: vocês fecham a porta do reino dos céus aos homens, né? Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que querem entrar. E essa classe de cristão, o cristão morno, é o cristão que está em cima do muro. Infelizmente, é esse tipo de classe, irmãos, de pessoas que dão escândalo dentro da igreja, que dão mau testemunho dentro da igreja, que não conseguem testemunhar a ressurreição de Jesus como os apóstolos, com grande poder, porque está comprometido, está contaminado com o mundo, está mais inclinando aos desejos da carne do que ao próprio Espírito Santo. E eu quero aqui, dentro do texto, falar algumas características dessa classe de cristão morno. Jesus disse, então no versículo 17, Jesus disse o seguinte, olha só, sobre esse tipo de cristão, que era o tipo de cristão que tinha ali na igreja de Laodiceia, e repito, que representa o cristão de hoje. Jesus disse, vocês dizem, rico sou. Então, no sentido espiritual, é uma classe de cristão que se acha muito espiritual, mas não é. É aquele cristão que ele acha que é muito espiritual, que fala em línguas, que trabalha na obra e que faz isso e que faz aquilo. Mas, infelizmente, rico sou. Mas daqui a pouco, Jesus vai falar, mas não é rico. Não é rico. Porque os comportamentos, as atitudes não condiz com aquilo que eles declaram. E Jesus continua no versículo 17 e fala, estou enriquecido. Olha só,
é característica do cristão morno. Não, estou enriquecido. E aqui eu gostaria de tratar no sentido literal, porque essa igreja de Laodiceia, de fato, era uma igreja muito rica, né? Muito rica. E hoje, irmãos, se tem algo que a igreja não sofre é por falta de recurso. A igreja é muito rica. Agora, quando eu olho para esse texto, eu fico assustado com a identificação dessas palavras com a igreja de hoje. Porque Jesus disse, estou enriquecido. Esta que é a expressão que a igreja diz, estou enriquecido. E hoje, muitos de nós têm sido pregado e ensinado que o cristão, um dos sinais, né, de espiritualidade do cristão é quando ele prospera, é quando ele conquista. Não é assim muitos testemunhos que você ouve? Não se testemunha mais a ressurreição de Jesus. O testemunho é, eu comprei uma casa, eu enriqueci, eu agora sou empresário, e parece que a pessoa, ou o cristão que não consegue tal êxito, então ele está faltando fé, está faltando filiação, está faltando intimidade. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, prosperidade para ela, para a igreja de Laodiceia, é sinônimo de riqueza. E aqui, a gente vê Jesus repreendendo a igreja por conta da prosperidade. Eu não estou aqui, irmãos, para dizer que Deus tem prosperidade ou tem prazer na miséria. Não é isso. Mas eu estou aqui para dizer que prosperidade não foi, não é e nunca será um símbolo, tá, de crescimento ou de saúde espiritual. Tanto é que se nós fizermos aqui um contraste entre a igreja de Laodiceia com a igreja de Esmirna, aqui no capítulo 2, você vai ver que bem diferente da igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, está aqui no versículo 9, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então essa igreja, ela tinha muita tribulação, ela estava vivendo um estado de pobreza. No entanto, Jesus a denominou como uma igreja rica. E muitos de nós, irmãos, estamos achando que o símbolo do progresso espiritual, da saúde espiritual, é prosperidade. É o evangelho que nós estamos vivendo. E é por conta disso que esse tempo que nós estamos passando está deixando tantos cristãos, inclusive pastores, oprimidos, deprimidos. Por quê? Porque tem a sua fé pautada naquilo que é terreno. Porque tem medo de perder o que construiu. Tem medo do... Irmãos, quando nós colocamos realmente a nossa esperança neste evangelho, que é espiritual, não há nada nesse mundo que possa nos abalar, porque como eu já disse aqui algumas vezes, a pior coisa que poderia acontecer a um cristão, fisicamente falando, né, seria a morte. Mas para nós não há problema, porque Jesus já venceu a morte por nós. Agora o problema é que muitas vezes nós somos como a igreja de Laodiceia. Nós dizemos, estou enriquecido. Estou enriquecido. Olha só, Jesus continua dizendo assim, de nada tenho falta. Isso se chama autossuficiência. A igreja de Laodiceia dizia, nós não temos falta de nada, ou seja, nós já sabemos tudo, né? Sabe aquele tipo de igreja que já não aceita mais correção? Como eu disse para vocês, a igreja que escolhe o que quer ouvir. Não gosto de ouvir palavra realmente de conquista. Eu gosto de ouvir palavra para me ensinar a prosperar, para me ensinar a enriquecer. Mas quando tem uma palavra dessa aqui, não, eu já sei. Eu já não preciso de nada, eu não tenho falta de nada. Eu sou o grande espiritual. Eu já faço parte da igreja fervorosa. Mas isso não é uma verdade, irmãos. Isto não é uma verdade. Jesus continua dizendo assim, olha só a característica da igreja de Laodiceia, vê como isso se identifica conosco. Diz assim, a igreja de Laodiceia, Jesus fala, vocês são miserável e pobre. O que é isso? Jesus está dizendo, vocês não reconhecem a sua miséria espiritual. Eu sei que é muito forte para você estar ouvindo isso, mas irmãos, vê se essa não é uma realidade. Nós vemos isso pelo que está acontecendo. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de crise. Eu disse aqui desde o começo, eu não sei o que Deus está fazendo, e Ele é soberano, eu confio nele piamente. Tudo que eu quero é que Ele faça a vontade dEle, para que o reino dEle venha, para que Ele manifeste a vontade dEle, e se Ele tiver graça e misericórdia, usa a gente também no plano dEle. Mas agora, algo eu tenho dito, irmãos, e tenho repetido. Nós precisamos reconhecer a miséria espiritual que nós, igreja, estamos vivendo.
Gente, nós precisamos entender que não é razoável o que nós estamos vivendo no contexto de igreja nos dias de hoje. As pessoas vão para a igreja e saem para ter relação, namorado, relações ilícitas, para se encher de prostituição, para se encher de pornografia, para se corromper. Como eu disse, quantas pessoas que se autodenominam cristão vão corromper-se por conta de R$600, tirando de quem precisa para receber. Para quê? Porque está corrompida, porque essa igreja miserável e pobre que não conhece, que não consegue reconhecer a situação espiritual que se encontra. Gente, quantas pessoas nessa quarentena, eu fico pensando, fazem um mês que a igreja não abre, eu fico imaginando, eu estava orando, falando, Deus tem misericórdia, porque quantas pessoas, Pai, que talvez durante esse mês não leu a Bíblia, não orou um momento, porque acostumou, sabe, se alimentar só na igreja. E porque agora ele não tem mais a igreja física lá para estar, ele mudou totalmente o tempo que poderia estar aqui, por exemplo, ouvindo essa palavra. Ele está se embriagando com as redes sociais, estão se embriagando com seriados. Gente, esse tempo deveria servir para nós como igreja, para nos aproximarmos de Deus, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, para se arrependermos, para reconhecermos que nós somos miseráveis, pobres, e que se tem um povo na face da terra responsável por essa pandemia, se chama igreja, e começando por nosso sacerdócio. Mas não, muito pelo contrário. A gente se ouve falar no Brasil, e não são poucos pastores, o Brasil vive um tempo de avivamento. O que é avivamento, gente? Qual é o contexto de avivamento que nós estamos vendo dentro das igrejas? Uma igreja que tem prazer, muitas vezes, mais nas coisas terrenas do que dentro da igreja, gente. Que avivamento é esse que você marca uma oração, uma reunião de oração, as pessoas não vão? Que avivamento é esse que a gente não consegue quebrar nem as fortalezas do sono, da televisão, da rede social, e achamos que estamos quebrando fortalezas satânicas? E nós não reconhecemos que somos miseráveis e pobres. É a igreja de Laodiceia, é os dias que nós estamos vivendo, e a palavra é arrepende-se, arrepende-se, e esse arrependimento precisa começar pelo sacerdócio, precisa se estender pela igreja. Você que me ouve, talvez você ache espiritual demais, mas você não é, meu irmão. Desculpa, assim como eu não sou. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós não temos fome, nós não temos sede de Deus. E Jesus continua dizendo, vocês são cegos. A igreja que se achava rica, que se achava espiritual, a igreja de Laodiceia que representa a igreja dos nossos dias, repito, Jesus está dizendo, vocês são cegos. E algo que eu tenho aprendido na minha vida, irmãos, o pior tipo de cego não é o deficiente físico, é o cego espiritual, porque ele não reconhece, Gente, eu sei que a todo tempo a gente lida com pessoas, e as pessoas às vezes sabem que a gente é pastor e perguntam, como eu já disse aqui mesmo pela rádio, ontem mesmo eu parei o carro para abastecer, e o irmão ele disse, pastor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Mas sabe, pastor, é interessante que tem agora, pelo menos as pessoas estão clamando, as pessoas estão orando. E eu disse, irmão, você acha mesmo que as pessoas estão orando, estão clamando? Eu disse para ele, falei, olha, a questão não é nem essa de clamar ou de orar, é a questão, o que nós estamos orando, o que nós estamos clamando, como eu tenho dito e bradado aqui. A questão é, qual é o tipo de oração que nós temos feito? Será que é a oração que Jesus nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor? Ou a oração que nós temos feito é, Senhor, devolva o nosso reino e faça a nossa vontade? Porque eu acredito, irmãos, que este é o tipo de oração que nós temos realmente feito. Nós queremos que Jesus, ele mude, que ele realmente transforme esse cenário, para que nós possamos continuar com o nosso reino. E Jesus quer e ele pede de nós, igreja, arrependimento. E não importa você que está me vendo, eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida, meu irmão. Pastor, eu não conheço este Jesus, mas você tem que passar a conhecer e se arrepender, para que venha sobre nós o tempo de refrigério. E nós, como igreja, precisamos reconhecer, nós somos a igreja de Laodiceia, nós somos esse povo que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês não sabem, mas vocês são coitados, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são nus. Está aqui no versículo 17. Fala de nudez espiritual, de despreparo espiritual.
E irmãos, vê que isso não é uma verdade, uma realidade nos nossos dias. Depois você pode conferir na tua Bíblia, lá no capítulo 22 de São Mateus, a partir do versículo 11, Jesus contou uma parábola dos convidados para as bodas, e é interessante que um desses convidados, ele se apresentou vestindo uns trajes, né? Ele estava sem, na verdade a Bíblia fala que ele estava sem traje nupcial, e Jesus olhou para ele e disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele se emudeceu, ele ficou mudo. Porque hoje, irmãos, a gente pode se achar o crente fervoroso, o crente que ora, o crente que jejua, mas quando nós estamos diante de Deus, Ele nos vê de maneira como nós somos. Assim como está escrito em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. É por isso que Jesus olhou para a igreja de Laodiceia e diz: olha, eu conheço a tua obra. E Jesus conhece a igreja desses dias. Vamos parar com isso, irmãos, de dizer que nós estamos vivendo um grande avivamento. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é o que aconteceu décadas atrás lá na Coreia, que acontece em países cuja perseguição do evangelho é ainda brutal. Pessoas que dão a vida por Jesus. Avivamento é abrir a igreja quando a gente abre todo dia às 6:30 e está cheio de gente orando. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E eu não estou aqui para falar de uma igreja local, estou aqui para falar do reino de Deus, começando pela casa onde eu sirvo como pastor. Vai lá amanhã às 6:30 da manhã para você ver se tem avivamento lá. Para a gente falar: não, nós estamos vivendo um grande avivamento. Nós não estamos. Nós precisamos reconhecer, somos a igreja de Laodiceia, miserável, pobre, cego, nu, e precisamos voltar a Deus. E precisamos voltar a Deus. Mas eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo que há esperança para nós. E olha, eu vou dizer algo para você: o mundo está olhando para a igreja. Você sabe que o mundo está esperando algo, uma definição da igreja. Não é partidarismo, não é os pastores querer tomar posição política. Não, a igreja precisa ocupar de novo um lugar espiritual, como agente de Deus aqui na terra, de clamar, de orar, de interceder, de sentir as dores de parto pelas almas, como Paulo sentia pelos Gálatas. Mas olha, Jesus aqui no versículo 18, ele nos dá um conselho, e esse conselho é para você que está me ouvindo, é para mim, porque olha aqui para mim, meu irmão, você que está me ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem, você que está me ouvindo, deixa eu te perguntar, porque aí eu vou definir, você vai se definir qual é a classe de cristão que você pertence: frio, morno ou quente? Quantas vezes você orou nessa semana? Você tirou tempo de qualidade para estar com Deus? Ei, quantos capítulos da Bíblia você meditou com profundidade? Ou você é daquele tipo de cristão, desculpa a minha franqueza, mentiroso, que fala assim: não, eu não oro, eu não tenho tempo com Deus, mas eu fico 24 horas ligado com Deus. Gente, vamos nos converter. Se a gente não consegue tirar 30, 40, 1 hora por dia para estar aos pés daquele que nos salvou, daquele a qual nós dizemos tanto que amamos, como é que a gente pode ter comunhão com Ele durante todo o dia? As nossas obras, meu irmão, elas acabam manifestando quem realmente nós somos. A verdade é que nós trocamos o tempo por Deus, por conta de um momento a mais de sono, por conta de um seriado, por conta de um tempo a mais na rede social. Eu estou falando aqui, irmãos, é claro que eu estou fazendo essa live, está sendo transmitido, e não sei quantas pessoas vão alcançar, mas hoje eu estaria pregando essa palavra para a igreja local. E na igreja local que eu sirvo, eu sei que tem muitas pessoas que talvez não ouviu uma mensagem que foi passada durante esse mês. Por quê? Porque nós somos parte, infelizmente, dessa igreja morna, que está em cima do muro, que envergonha o nome de Jesus, que entristece o Espírito Santo. Mas Jesus disse, ele nos dá um conselho aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não sejas manifestada a vergonha da sua nudez. Gente, Jesus está fazendo aqui para nós, sabe, um convite e dando um conselho. Aconselho-te, olha, compre de mim colírio para que vocês enxerguem. Eu quero dar vestes novas para vocês, mas a gente precisa querer, meu irmão.
Nós precisamos realmente voltar para Jesus. Nós precisamos bater no peito como aquele cobrador de impostos da parábola e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. O problema não é o coronavírus, o problema não é a economia, o problema não é o Bolsonaro, o problema não é o Dória. O problema sou eu, Pai, que não oro, que não clamo, que não intercedo, Papai. O problema sou eu que não me coloco na brecha da intercessão. O problema que sou eu que não se posiciono. Deixa eu falar de posição. Eu sou muito malhado porque não tomo posição política na cidade, até por pastores, mas nós precisamos tomar uma posição, é por Jesus, pelo reino de Deus, gente, pelo reino de Deus, e reconhecer que nós somos parte dessa igreja miserável, que Jesus está batendo a porta. Está aqui, ó, versículo 20, eis que estou à porta e bato. É para a igreja, isso não é para ímpio, isso não é para pecador, é para nós que precisamos nos converter, que precisamos voltar para Jesus. Agora, a última palavra que eu deixo para você é a última palavra que Jesus deixou aqui para a igreja de Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vê o que você vai fazer com tudo que eu te falei. Ou você vai jogar para fora e falar: isso aqui não é para mim. Eu sou crente muito espiritual. Ou você vai fazer como Paulo. Paulo, quando o assunto era algo terreno, ele diz: já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Mas quando o assunto era espiritual, ele dizia: eu prossigo para o alvo, eu desejo conhecê-lo, o teu poder, eu desejo conhecê-lo mais dele. Irmãos, vamos voltar para Jesus. Nós precisamos, igreja desperta, e pastores, vamos nos despertar, tem que começar por nós, pastores. Nós precisamos deixar o interesse próprio, precisamos deixar a vaidade, pastores. Nós precisamos deixar o desejo mórbido por posição, sabe, por ganância, por avareza, por ser o maior, por ter mais curtida, por ter mais seguidores. Nós precisamos quebrar com isso, querer parecer mais, sabe, do que Jesus, brilhar mais da estrela da manhã. Pastores, nós precisamos voltar para Jesus. Somos nós os responsáveis em guiar o rebanho de Deus, e a igreja vai estar como o sacerdócio estiver, o mundo vai estar como a igreja estiver. Voltemos para Jesus, gente. Voltemos para Jesus. Eu quero orar junto com você. Meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Hoje nós temos milhares de mensagens que a gente pode escolher. Que a gente pode escolher ouvir, meu Pai, mas nós não queremos ouvir a Tua voz. É impressionante, Pai, nós estamos como o povo do Apocalipse, onde as pragas estavam caindo e eles não se arrependiam. E eles continuavam nas suas obras, e pior, continuavam blasfemando o Senhor, e assim tem sido nós. E nós, igreja, meu Deus, tem misericórdia de nós, muda a nossa situação, por favor, tem misericórdia de nós, começando por mim. Jesus, tem misericórdia, Pai. Oh, meu Deus, eu quero aqui orar com todos os irmãos, reconhecendo que nós somos, sim, essa igreja morna, Jesus, que se o Senhor não nos vomitou ainda da sua boca, é pela Tua misericórdia, é pela Tua graça, porque nós temos mais prazer no mundo, temos mais prazer na carne. E eu clamo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos conduza verdadeiramente, Pai, a um arrependimento genuíno, verdadeiro, Papai. Como João Batista disse, que realmente venhamos produzir obras dignas de arrependimento. Minha oração, Pai, no nome de Jesus, por toda a igreja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua igreja, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe as nossas autoridades, que Deus abençoe as nações. Eu só quero reforçar o convite, o recado, né? Nós estamos com a igreja perto todas as manhãs, das 6h30 às 7h30 para oração, Rua Clívis de Almeida Prado, 1220, já no novo endereço. E domingo, tá? Terça-feira nós vamos passar a live aqui, 20 horas, aqui ainda na Boas Novas, e domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia online à noite, de manhã não, à noite, às 19h30, tá bom? Deixa eu orar e abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos os teus filhos, toda a tua igreja, todos aqueles que acompanharam essa transmissão e aqueles que ainda hão de acompanhar. Abençoamos essa rádio, abençoamos a vida da André, que está aqui na técnica mais uma vez, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação estejam com todos. Amém, amém. Jesus abençoe você, a sua casa, Jesus abençoe a sua igreja, Jesus abençoe a nossa nação. Beijo no coração. Tchau, tchau.